Bom, pessoal, agora que todo mundo já chegou até aqui, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Espero que vocês tenham gostado da aula. E para a gente finalizar aqui, a gente vai montar a nossa documentação da API. Eu acho que eu não preciso concluir os outros endpoints e trabalhar com as outras entidades, que daí fica um exercício e uma atividade para vocês, para ver se de fato vocês aprenderam. Beleza? Eu vou mostrar como fazer uma documentação que vai te diferenciar dos demais na hora de conseguir uma vaga, na hora de conseguir um emprego. Tá bem? Então, vamos lá, vamos sem enrolação aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer para a gente construir uma documentação de qualidade é o seguinte: a gente vai vir aqui no nosso .xml e a gente vai adicionar a dependência aqui do Swagger, tá? Então, dentro do dependence aqui, a gente vai abrir um novo dependence, uma nova dependência, e a gente vai usar essa dependência aqui, ó, org.springdoc, e a gente vai colocar o Springdoc Open API Start Web MVC, e a gente vai usar uma versão que eu estou acostumado, ela nem está listando aqui, mas vamos colocar aqui a 285, e eu vou baixar aqui no Maven essa versão. Ai. Show. Baixamos aqui. Agora o que eu vou fazer, pessoal? O que eu costumo fazer? Eu vou criar uma pastinha dentro desse projeto que vai ser a pasta doc. Olha só. Dentro dessa pasta doc, o que eu vou criar? Eu vou criar uma classe que vai ser uma interface, na verdade, aluno controller doc, tá? Essa aluno controller doc vai conter todos os métodos que a nossa controller tem. Então, o que ela tem? Ela tem o cadastrar, ela tem o listar, o buscar por ID e o atualizar. Então, estes métodos eu vou passar aqui para a documentação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o @tag primeiro, e eu vou colocar esses dois atributos aqui, ó, name, alunos, vírgula, description, eu vou colocar o seguinte, operações para cadastro, consulta, atualização, exclusão e filtragem. Vamos dar um espacinho, né? De alunos. Certo? Então, @tag para a gente começar a montar o nosso controller. Aqui dentro, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou implementar aqueles métodos que eu tenho dentro do meu controller. Então, eu vou começar com o método aluno response, que ele vai retornar um aluno response, né? E eu vou começar com o método cadastrar. Pronto. O que esse método aqui ele vai fazer, pessoal? Ele vai receber um request body. Deixa eu botar aqui, request body. Ele vai... Deixa eu só importar, né? Ele vai... Oh, meu Deus. Ele vai receber um valid. E ele vai receber aqui um aluno request. Beleza. Isso aqui. O que eu vou colocar em cima deste método aqui? Eu vou colocar um operation. Como se eu estivesse construindo um Swagger tradicional. Dentro do operation, vou colocar um summary. E eu vou escrever assim, ó, cadastrar aluno. Vírgula. Eu vou usar o description também. Cria um novo aluno no sistema de academia. E eu vou colocar as possíveis respostas que vai ter quando o front-end chamar o meu método cadastrar. Então, aqui eu vou colocar essas anotações, ó, @API-response, vírgula, @API-response. Dentro do API response, eu vou colocar um response code.
E eu vou colocar que ele vai retornar um 201 e a descrição. Aluno cadastrado com sucesso. Embaixo, um outro response code, que é o 400, vírgula, o description, erro de validação ou regra de negócio. Vírgula, um content, que eu vou colocar aqui, ó, o arroba content para ele, o meu esquema. Então, vai ser o arroba esquema da implementação errorresponse.class. Então, esse corpinho aqui vai ficar assim. Depois, o que eu vou fazer também, pessoal? Antes aqui do aluno request, na anotação desse método, eu vou colocar o seguinte, eu vou quebrar aqui para eu conseguir enxergar. Ó. Eu vou colocar uma anotação que é o arroba request body. Opa! Request body do Swagger. Tá certo? Do Swagger. Vou abrir o parênteses e eu vou colocar algumas tags. A descrição. Então, dados necessários para cadastrar um aluno. Vírgula. Required true, vírgula, um content também para ele. E aqui, pessoal, eu vou usar o seguinte, ó, um esquema do aluno response.class e eu vou dar um example para eles, ó, examples, tá? E eu vou usar a anotação example object. Dentro do example object, eu vou colocar o seguinte, o name, aluno válido. Olha como fica legal a documentação fazendo tudo isso daqui. E eu vou colocar o velo. E aqui no velo eu vou fazer assim, ó. Olha que bacana. E aqui eu vou colocar o que ele precisa me fornecer. Que o que ele precisa me fornecer está no aluno.http, né? Esses dados aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Então agora ele já sabe tudo que eu preciso passar. E esse aqui vai ser o nosso cadastrar. Teoricamente, né, eu posso fazer isso para os outros também. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o listar. O listar do nosso controller, ele é um page, né? Então a gente vai vir na nossa documentação e a gente vai fazer assim, ó, page de aluno response listar. Então, o que a gente vai passar aqui? A gente vai passar um arroba parameter e um description. Filtros opcionais para busca de alunos. Beleza. E agora a gente vai passar aqui o aluno filtro request filtro. E vamos passar um outro parâmetro, que vai ser um description, informações de paginação e ordenação. E aqui a gente vai colocar o pageable. Perfeito? Esse aqui vai ser a documentação do nosso listar. E aqui em cima a gente vai colocar um operation. Esse operation, a gente vai passar um summary também para ele. Então, listar alunos, vírgula, uma descrição. Então, a gente vai colocar lista alunos de forma paginada, permitindo filtros opcionais por. Vou colocar tudo que pode filtrar. Espacinho, nome, e-mail, celular, cidade e estado. Perfeito. Vamos colocar os response, faltou vírgula.
Quais vão ser os response? Então, eu vou colocar aqui o API response e vou colocar o response code aqui de 200. E aqui, lista de alunos retornada com sucesso. Pronto, está aqui a documentação do nosso listar. Perfeito? E agora eu posso fazer tudo para os outros métodos também. Então vamos pegar aqui, vamos montar uma completinha, né? Vamos colocar aqui o aluno response. A gente tem que fazer a documentação do buscar por ID. Então, aluno response, buscar por ID, ele vai passar um long. Então aqui, o que eu vou passar? Eu vou passar um parameter com um description ID do aluno. Vou passar um example. Deixa eu dar um example, um só. 2. E um required true. Pronto. E aqui em cima eu vou fazer exatamente o mesmo operation que eu fiz aqui em cima. Então eu vou copiar, colar embaixo. Então aqui eu vou trocar. Buscar aluno por ID. Descrição. Vamos botar retorna os dados resumidos de um aluno específico. Response 200, se aluno for encontrado. Vírgula, um outro API response nesse caso, que vai ter o response code 400, vírgula, description, aluno não encontrado, vírgula, um content do esquema, né? Esquema. Pronto, tá feito. O que mais? A gente tem o atualizar e a gente tem o excluir. Então a gente pode ir montando, tá? É isso que eu tô querendo dizer para vocês. Eu posso vir aqui e ir montando toda a documentação nesse formato. Depois que eu montei toda a documentação desse formato, eu vou deixar os outros dois vídeos para vocês, tá? Eu tenho que vir aqui no meu aluno controller e fazer o seguinte, ó. Implements, né? Aluno controller doc. Pronto, não vai ficar com erro. Não vai ficar com nada, porque os métodos que eu estou contratando nessa interface já estão criados aqui. E é isso. Depois, o que a gente precisa fazer? A gente precisa customizar, né, a entrada do nosso Swagger. Então, eu posso criar uma pastinha aqui chamada config, botão direito new Java Class, open API config. Ela vai ser uma classe de inicialização do nosso Swagger. Então, ele vai ter um @configuration e a gente vai criar um bin aqui. Então, aqui dentro desse método, a gente vai fazer assim, ó, public open API custom open API, que vai retornar aqui um open API ponto info do new info, e daí a gente consegue, né, colocar aqui várias informações para nossa documentação, né? Então vamos botar aqui, ó, o ponto title academia API ponto description. Daí aqui a gente faz uma descrição legal. API para gerenciamento de academia, incluindo. Daí aqui a gente pode botar cadastro de alunos, matrículas e planos. Vamos botar controle financeiro. O que mais? Vamos botar relatórios gerenciais. Projeto desenvolvido com Spring Boot
para fins educacionais. Beleza. Vamos colocar aqui também um version. Então, vai ser a V100. Vamos colocar aqui um contact. Então, new contact. Ponto name Matheus Leandro Ferreira. Ponto e-mail mateusleandroferreira@gmail.com. Beleza. Vamos botar um license aqui. Nem tem? Tem. New license ponto name. Vamos botar o Apache. URL. Beleza. Isso aqui. E o que mais que a gente tem? Dá para botar aqui um ponto servers. Então vamos botar aqui um list.off dos meus servidores. Então vamos botar aqui um ponto URL. HTTP, // localhost, 8080, ponto description, não é aqui? Peraí. Ponto, não é aqui também? Eu achei que tinha um description, não tem? Eu acho que eu importei o errado, será? Importei o errado. Ponto description, servidor local, beleza. E eu tenho um não é aqui, esse é daqui, ponto external docs. A gente pode botar um new external documentation, ponto description, documentação do projeto, ponto URL. Então vamos botar aqui o GitHub, então GitHub do nosso projeto e ponto e vírgula. Beleza, o que a gente tem que anotar isso aqui com o @bin? Quando subir o nosso servidor, o Spring gerenciar para a gente. E está feito aqui a nossa documentação da nossa solução, tá? Então, se a gente for rodar aqui o nosso aplicativo, a gente vai conseguir ver a nossa documentação do Swagger. Então, a ideia aqui é desacoplar toda a parte de documentação do nosso controller. Pode ver que o nosso controller ele ficou limpo e a nossa documentação ficou apenas a nossa documentação. E aqui a gente precisa criar, né, uma documentação para o relatório Academia Controller, que eu vou criar e depois eu vou subir esse projeto para vocês no meu GitHub com a documentação do relatório Academia Controller também, tá? Vou dar um play aqui no servidor e vamos subir para a gente ver a documentação. Então, localhost eu não lembro qual é o, peraí, deixa eu ver qual é o endereço Swagger. Nossa, faz tempo que eu não faço isso. Então, é isso aqui, né? É assim? Isso, pronto. Então, tá aqui, ó. Academia API. Então, API para gerenciamento de academia, incluindo cadastro de aluno, tudo direitinho. E aqui, ele montou aqui o relatório academia, mas não montou no nosso padrão, né? Porque quando eu já crio uma documentação, ele já joga o default, né? Mas olha como é que ficou customizado aqui o nosso aluno. Então, ó, os exemplos, tudo direitinho, né? Bem bonitinho, ó.
o put, o delete, o aluno e o post, como deveria ser, tá? Então, eu espero que, de fato, vocês tenham gostado, né, do nosso projeto real. Agora eu vou finalizar ele, vocês finalizam de vocês. Se vocês quiserem criar um front-end em relação a ele, podem criar, pode usar isso aqui à vontade, porque isso aqui é feito exclusivamente para vocês, beleza? Agora vamos pensar num próximo projeto para a gente trazer aqui, aí com Docker, talvez com microserviços. Vamos dar uma olhada como é que tá as demandas para a gente gravar o próximo projeto real aqui no canal. Demorou? Foi domingo, quase a tarde inteira gravando. E de coração, tudo isso é para vocês. Satisfação enorme. Fui.